assim, para você? Você tem também muito caso para falar sobre presídio, como é que é a situação? Você quer falar um pouco? Com certeza. Os presídios, para quem ouve e não conhece todo o projeto que a gente faz, acha que é perda de tempo fazer um trabalho com os presídios, mas eu já olho de uma maneira diferente. Ontem eu estava em Itaúna, Divinópolis, fui na APAC, que é uma associação, né, de assistência aos condenados, e a gente falava que um dos itens da APAC é proteger a sociedade. Porque as pessoas sempre falam assim, você vai ajudar nas atividades que a gente tem de educação lá dentro, que são atividades voluntárias, o Estado abre a porta, a gente leva atividades voluntárias. A gente tem atividades que dão remissão. O cara faz, participa, por exemplo, um caderno. Vou contar a história desse caderno do início. Durante a pandemia, um alto índice de suicídio numa penitenciária LGBT, em São Joaquim de Bicas. Um público extremamente vulnerável, porque já é abandonado pela família. Já Bicas tem 2? Não, é Jason. Lá em São Joaquim de Bicas tem Bicas 1, Bicas 2 e tem a penitenciária Jason, Sim. que foi transformada só em um presídio LGBT. Sim, então as pessoas que são LGBT vão cumprir pena ali. É um público vulnerável, é um público que tem uma dificuldade de aceitação da própria sociedade, é um público que tem abandono da própria família. E aí estava tendo uma onda de suicídio em 2021, e aí o Estado pediu para que eu pudesse fazer alguma coisa. E aí eles falaram, você consegue fazer alguma coisa? Eu falei, consigo. O que você vai fazer? Eu falei, não sei. Porque eu não sei o que fazer. Quase 9 suicídios tinham, acho que de lá para cá foram 16. E aí eu falei, eu posso entrar nas alas para conversar com o pessoal, sem um acompanhamento, né, ostensivo do policial, que ele fique na gaiola, mas que eu vá sozinho? Pode. E aí o que eu fiz? Eu sou professor, sou palestrante, eu sou pago para falar. Então eu cheguei na cela, 3, 4 pessoas, que são celas menores, eu comecei a falar. E eu acho que o pessoal lá dentro olhou para mim e falou, eu acho que ele não vai parar não, né? Então, aí eles começaram, eles mesmos, a me atropelar na fala, porque eles queriam falar. E aí eu percebi, não foi dessa forma nesse momento, mas eu percebi que o grande negócio ali era escutar e não falar. Sim. E aí uma pessoa foi me pedir um caderno para poder colocar no papel as dores dele. Não estava tendo aula por causa da pandemia, não podia entrar ninguém, não estava tendo visita religiosa, as famílias não estavam indo, e aí então queria colocar ali as dores. E aí eu entreguei um caderno, entreguei uma caneta, falei, daqui a 2 meses você me entrega a sua história de vida. Eu sei que em 1 semana esse caderno foi entregue. E eu falei, poxa, mas já rápido assim, fica aí 2 meses, né? Que 2 meses eu ia ocupar aquela pessoa e ela ia ficar mais tranquila. Mas foi 1 semana. Aí quando eu peguei os cadernos para ler, a história dessa especificamente, aos 10 anos ela se descobriu gay, aí voltou para casa, a mãe sabia que ela tinha se assumido gay aos 13 anos. Sim. E aí, quando ela voltou para casa aos 13 anos, a mãe tinha colocado as roupas dela dentro de um saco preto e jogado na porta. E falava com ela que a partir do momento que ela se aceitasse como homem, como filho, porque ela tinha tido um menino e não uma menina, que as portas estariam abertas de novo. Mas enquanto isso, não, as portas estariam fechadas. Ela pegou aquela roupa, foi morar num carro abandonado. Naquele carro abandonado, ela precisava comer, então ela foi pedir. Com quantos anos? 13. Aí ela precisava pedir. Aí ela foi pedindo, só que aí teve a oportunidade de prostituir. Olha como que as coisas são muito... Quando a gente fala de trabalhar o indivíduo... trabalhar o indivíduo é muito mais complexo, né? Porque a gente fala assim, vai procurar um trabalho, vai procurar um emprego. Quem é que dá trabalho para transexual? O preconceito, né? Essa pessoa é uma trans. Quem é hoje? Quem é que dá o trabalho? Quem coloca na porta? Ali então ela vai para a prostituição. A maior parte vai para a prostituição. E aí ela começou a se prostituir. E aí ela começou a ver a oportunidade de começar a vender também, a traficar. No final de tudo isso, parou dentro da cadeia. Aqueles diários me fizeram entender que eu poderia trabalhar com outras pessoas aquelas ansiedades, mas também com o objetivo de conhecer histórias. Então eu comecei a criar um projeto chamado Diários da Liberdade, que eu entrego os cadernos, então eu fiz uma campanha na internet para conseguir doação de cadernos para poder ampliar. Como chama? Diário? Diários da Liberdade. Sim. Hoje até temos 2 projetos parecidos, porque o Diários da Liberdade conta a história da pessoa, infância, adolescência, porque eu quero entender onde que foi o ponto aqui que a gente errou.
A gente como sociedade, como família, como escola. Onde que a gente errou aqui como sociedade, família e escola para que alguma coisa desviasse? E aí, para ficar bem assim claro para as pessoas, se ali, desculpe o termo, pelo amor de Deus, me desculpe todo mundo, mas o termo para ficar bem claro, se ali é o esgoto da sociedade, como muita gente costuma... Sim. Onde é que nós erramos para criar esse esgoto? E onde que a gente pode tratar essa água? Ou evitar que a água se contamine, né? Verdade. Então a gente tem que entender isso aí pelo ponto de vista deles. Aí eu comecei a criar esse projeto, que é o Diário, e o de perspectiva, que é daqui para frente, o que será? Aí chama Quarto de Despejo, que é o livro de uma mineira lá de Sacramento, chamada Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora e que escreveu um livro, e o livro Quarto de Despejo tem todos os erros de português que ela escreveu, ele foi publicado tal qual assim, ela já falecida. Olha. E aí é muito interessante porque ela conta sobre a dor da fome, que é algo que eu nunca tive fome, é difícil de entender o que é a dor da fome, né? E ela conta naquele livro. E aí ali nesse outro projeto é a perspectiva então daqui para frente. E aí a gente começou a fazer esses projetos dentro das unidades. E aí uma pessoa de fora pode chegar para mim e falar assim, então ótimo, então agora você está colocando um projeto que dá uma remissão de 10 dias, ou seja, ele fica 10 dias a menos na pena, você está colocando um bandido na rua 10 dias antes. E a minha perspectiva é entrar ali, olhar para aquelas pessoas e entender que nenhuma criança nasce má, e que se nenhuma criança nasce má, alguma coisa dentro dela há de bom. E eu não vou me conectar com ela no crime. Eu não falo, a não ser os cadernos e tal, mas eu não converso sobre o crime. Quando eu chego na porta de uma cela com 20, 30 pessoas ali dentro, eu converso sobre outras coisas e nem é religião, porque eu não tenho moral religiosa, porque eu não tenho embasamento religioso. Certo. E eles entendem isso, tá? Sobre o que, assim, você fala? Quando eu começo a chegar, eu chego lá para poder conversar com eles, eu converso, gente, aí, como é que tá? Não, tô sofrendo demais, como é que eu emagreci, não sei o que lá mais. Eu falo, cara, olha só, não adianta ter essa culpa como uma âncora, porque culpa como âncora não tira a gente do lugar, a gente vai ficar rodando no mesmo lugar. Você fez suas coisas? Aí eu uso um palavrãozinho, né? Você fez suas coisas? Fez. Então, beleza, não adianta a gente esquecer, porque fez. Tem família que tá chorando hoje por sua causa. Mas também, se você começar a pensar nisso, só nisso, você não sai disso. Então, assim, eu fiz alguma coisa errada, mas eu tenho uma vida para fazer outras coisas certas. Então, o que a gente pode fazer a partir daí? Então, no presídio, lá em São Joaquim de Bicas, nós criamos uma ala inteira, que hoje tem 160 homens, que fazem um projeto de artesanato social. Meu amigo tá nessa ala, que vai remindo a pena. Isso. Ele crochê... mas essa aí, inclusive, é a família que manda o material de artesanato. Eu mandei pra ele. Essa que a gente está, inclusive, essa ala, é o Conselho da Comunidade da comarca de Igarapé, que consegue pra gente o material. Então, folhas de papel chamex, tem uma folha maravilhosa, que é muito papel cartão, sei lá. Eles fazem tissurus, tem aí um tissuru desses, inclusive com a cor que é boa é essa aí, o papel que é bom é essa aí. Eles fazem esses tissurus, e esses tissurus a gente faz móveis. E isso a gente entrega para asilos. Então eu vou nos asilos e entrego um móvel desse, móvel inteirinho, né? Vários tissurus desses, para cada idoso. O tissuru significa longevidade, saúde, boa sorte. Essa ala, ela recebe material do Conselho da Comunidade para poder fazer artesanatos que a gente entrega no Risoleta Neves. Então, eles têm as atividades do Dia das Mães foram entregues para eles. E aí eles eu vou começando a criar neles o seguinte: você está preso, mas você pode ser o que eu ouvi na APAC uma vez, vou usar o termo, bênção na vida de alguém. E aí eu vou emendar, se eu estiver falando demais, você me corta. Pode falar. Não, eu vou emendar para uma outra coisa. O negócio é esse. Eu tenho um problema, vou conversar. O Alisson fala que eu pergunto, eu respondo, mas eu comento. Pode falar. Quando eu cheguei uma vez e percebi esse potencial dentro dos presídios, porque realmente é uma solidão muito grande, quando você falou do abandono, se a gente quer realmente, de fato, colocar aquelas pessoas na rua... quer dizer, a gente não quer colocar, a sociedade não quer colocar na rua, mas elas vão para a rua. A pena vai acabar. Sim. Né? E ela vai ganhar o alvará. A gente tem a possibilidade, como sociedade, de fazer alguma coisa para que aquelas pessoas mudem algo nelas. E elas cheguem aqui e não tirem mais uma vida, ou não trafiquem mais, ou não acabem com lares através das drogas. E a gente pode cruzar os braços e falar, azar é deles.
Mas o azar deles é azar nosso também. Então é melhor a gente se movimentar e fazer alguma coisa que nos é possível.